A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Deus possa vos abençoar de uma forma especial. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2024 com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estamos trabalhando com o livro de Ruth e o livro de Esther, e nós já estamos na nossa terceira lição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai falar sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, porém, quero mandar aqui o nosso grande abraço para todos os nossos amados irmãos, internautas, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a tua família, te fortalecer na palavra, te edificar em Cristo e que a boa mão do nosso Deus esteja sempre sobre a tua vida para te abençoar. Quero mandar meu abraço para minha querida esposa, missionária Vivian Anderson, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel, estão ali na cidade de Curitiba, no Paraná. Que Deus abençoe com toda a amada igreja do Senhor, missionário Judásio e os demais irmãos. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Também mandar sempre o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, também com a sua esposa missionária Nazaré. Que Deus abençoe aos meus irmãos poderosamente. Glórias a Deus. E quero louvar a Deus, pela vida de todos os meus amados. Que Deus possa te abençoar e que esta lição seja muito edificante para a tua vida espiritual. Nossas igrejas sempre estarão de portas abertas nós domingo pela manhã, a partir das 8 da manhã, esperando pela sua visita. Todos do Sagrado Ministério, da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, estarão esperando de portas abertas pela sua visita para aprender e se alegrar com a palavra de nosso Deus e Pai. Muito bem, queridos, estamos, como eu já disse, na terceira lição, e o assunto é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Eu vou repetir a verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 8, versículo 14 até o 19. Diz assim a palavra de Deus. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas
até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta a Noemi? Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Essa é a nossa leitura. Estamos trabalhando com o livro de Ruth, uma história emocionante, apaixonante, uma história bela. Louvado seja o nome do Senhor, de uma amizade profunda. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esse amor altruísta que Ruth teve e Noemi também. Noemi também vai demonstrar esse mesmo amor. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. E é essa mutualidade entre ambas, né, que faz com que, louvado seja Deus, o nosso Deus venha agir de uma forma extraordinária. Extraordinária. Glória a Deus. A presente lição tem um propósito de ensinar o valor de uma amizade em Deus. Então nós vamos trabalhar aqui exatamente com esta abençoada amizade, né? Diz o provérbio de Salomão, capítulo 17, versículo 17, e diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Glória a Deus. Em outras palavras, né? Ama o amigo e na adversidade nascerá um irmão. Então nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqui o nosso Deus trabalhando, louvado seja Deus, para abençoar duas servas do Senhor que resolveram se amar de verdade, não de palavras, mas de forma concretas, em atitudes e obras. E isso é muito bom, né? Nesta lição nós vamos estudar esse relacionamento entre Noemi e Ruth. Louvado seja Deus, duas mulheres que estão entrelaçadas por um profundo amor, né? E uma intensa mutualidade, né? Então nós vemos aqui exatamente esse caráter voluntário de doação, tanto da sogra quanto também da sua nora. E ambas aqui entrando em uma concordância gloriosa. É por isso que a Bíblia diz que quando dois concordam aqui na terra, é confirmado lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. A lição vai trabalhar com o primeiro tópico, falando sobre a proposta de Noemi. No segundo tópico falaremos sobre a convicção amorosa de Ruth. E no terceiro e último tópico, para nós concluirmos, trabalharemos com a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Aqui é a convicção de fé que ela expressa diante da sua sogra Noemi. Glória a Deus. A proposta de Noemi é o tópico de número 1. Nós já aprendemos na lição passada o pano de fundo, né, do livro dos Juízes, e da maneira pela qual Elimeleque, marido de Noemi, ele deixou Belém de Judá, né, por causa da fome, e foi peregrinar nos campos de Moabe. Chegando lá, nós aprendemos na lição passada que este pai de família, levando para o território dos Moabitas, acabou falecendo, e pouco menos de 10 anos depois, os seus dois filhos, Malom e Quilion, também acabam falecendo. Então fica apenas as três viúvas, né? A sogra e as duas noras. As duas noras, Orfa e Ruth, e a sogra Noemi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a crise que se instala na vida de Noemi, na vida de Ruth e na vida de Orfa. Ambas as mulheres perderam o seu provedor. Perdendo o seu provedor, elas puderam mergulhar, louvado seja Deus, numa crise sem precedentes na história delas até aquele momento. Porque tudo que elas tinham passado de crise, elas tinham passado ao lado do esposo. Glória a Deus, que sempre dava um jeito de prover e de sustentar. A ida para Moabe foi uma decisão do esposo, que levou toda a família para aquela região. E agora, quando Noemi ouve que na sua cidade natal, Belém de Judá, Deus estava visitando e o pão estava voltando à mesa dos moradores de Judá e a prosperidade estava se instalando no território de Israel, Noemi, diante da crise que está vivendo, que está passando, e isso aqui é muito bom eu pontuar para os meus irmãos, ela não deixa o orgulho e a soberba subir ao coração. Ela não deixa. Ela não teve dificuldade para reconhecer que o que a família dela fez saindo de Belém de Judá foi um erro.
A crise que eles estavam vivenciando em Moabe era resultado de uma falta de orientação. Ou seja, a família não soube se buscar a orientação divina. E por essa razão entrou numa crise muito grande, né? A perda de todos os provedores da casa, Elimeleque, Malom e Quilion. Então, ela não teve essa dificuldade. Ela não deixou o orgulho tomar conta do coração. Não. Ela disse, o meu Deus está visitando a minha cidade. Vamos se levantar. Vamos voltar. Vamos ir para Belém de Judá. Porque Deus está operando. Nós precisamos voltar. Não, ela não deixou, querido, que o orgulho não deixasse ela voltar. Porque o que às vezes já destrói a nossa vida espiritual, louvado seja Deus, é que nós às vezes somos soberbos e orgulhosos e não queremos reconhecer que aquela atitude que a gente tomou, ela foi errada e que nos levou para uma crise, entendeu? E nós precisamos ser humildes o suficiente. Humildes. É aqui que o homem consegue tirar da fraqueza a força quando ele é humilde. Quando ele é soberbo, ele não vai conseguir tirar da fraqueza a força, porque ele não vai dar o braço a torcer. Mas quando a pessoa ela é humilde, como foi Noemi, reconhecendo, não, o que nós fizemos foi errado. Nós precisamos voltar para a casa do pão, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar. Foi o mesmo que o filho pródigo da parábola do capítulo 15 de Lucas fez, que Jesus contou. Quando o filho pródigo perdeu tudo que estava lá no meio dos porcos, ele caiu em si. Eu disse, não vou ficar aqui. Eu vou me levantar. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar, eu vou pedir perdão para ele. E vou dizer para ele que eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que a atitude que eu tomei foi errada, então eu vou voltar. E a Bíblia diz que o pai estava de braços abertos esperando o filho, irmãos. Aqui, nós vemos a atitude de Noemi da mesma forma. Ela não teve dificuldade para se levantar, né? Ela não teve dificuldade nenhuma. Ela reconheceu que até aquele momento que eles tinham feito foi algo que não foi aprovado por Deus. E a partir desse momento ela se volta para o Senhor e diz, eu vou voltar. Eu vou me reconciliar, eu vou me retratar, eu vou voltar. Eu não vou ficar aqui. Não, aqui não é meu lugar. Aqui nunca foi meu lugar. Louvado, nós viemos peregrinar aqui, mas ficamos muito tempo e aconteceu tudo o que aconteceu, então eu vou voltar. Então ela teve essa atitude de humildade, aleluia. Não foi somente atitude de liderança, porque a atitude de liderança vai vir depois da atitude de humildade. Então quando ela toma essa atitude de humildade diante das suas noras, ela diz, vamos se levantar e vamos voltar para casa, para Belém de Judá. Eu vou embora, vou voltar para minha casa, para minha terra. Quando ela faz isso, ela levanta com ela as duas noras. E ela passa então a liderar. Ela teve também uma atitude de liderança. Noemi aqui mostra que ela não ficou presa aos seus sentimentos de tristeza, de angústia. Ela estava chorando pelo marido? Sim. Ela estava com o coração ferido pelos 2 filhos que morreram? Sim. Mas ela não ficou presa a esses sentimentos. Ela tomou uma atitude, ela se levantou e ela passou a liderar. Louvado seja o nome do Senhor. E liderar pela vontade de Deus. Porque é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que quando a gente vai caminhando por um caminho errado, Deus quer que a gente se converta e dê uma volta e retorne. Porque para onde nós estamos indo, a Bíblia diz que há caminhos que são caminhos de morte. Então a gente tem que vir para o caminho da vida. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então ela não deixou que a tristeza e a dor e a amargura da perda dos filhos e do esposo, aleluia, destruísse a sua alma e os seus sentidos. Não, ela tomou uma postura, ela tomou uma posição, ela se levantou, aleluia, e ela reconheceu que aquilo que tinha praticado até aquele presente momento estava errado e que agora ela precisava dar um outro rumo para a sua vida e para as suas 2 noras. Louvado seja Deus. Se ela tivesse se entregado, como às vezes muita gente se entrega, ela jamais teria tomado aquela decisão que ela tomou de voltar para a sua terra natal. Mas ela não se entregou. E é isso que eu quero destacar aqui. Louvado seja Deus, seja humilde, reconheça, louvado seja o nome do Senhor e tome uma atitude de liderança.
Glória a Deus, para que o Espírito de Deus venha pousar sobre a tua vida e te abençoar de uma forma especial. Então, ela não se deprimiu. Aleluia. Ela não se deprimiu. Ela tomou uma atitude humilde. Humildade, irmãos, não é exterior, não. Humildade é do coração, querido. Humildade é do coração. Jesus era humilde de coração. Essa mulher reconheceu no seu coração e disse: vou voltar. Glórias a Deus. Aí a Bíblia vai nos informar que ela então pega as suas duas noras e volta para Israel. Ela vai a caminho. Porém, ela toma uma atitude muito importante. Por quê? Porque ela não vai apelar para o seu lado emocional. Ela não vai apelar. Ela é uma mulher idosa, é uma mulher carente, é uma mulher que está sentindo dores, está ferida pela perda dos filhos e do esposo, perdeu tudo, está numa situação de pobreza grande, mas com tudo isto, ela não vai se vitimizar. Não, ela não vai se vitimizar. Ela disse: eu vou voltar, mas vocês duas, minhas noras, vocês são novas, vocês são belas, vocês têm uma vida toda pela frente. Aleluia. Então vocês podem reconstruir as vossas vidas. Olha o que Noemi vai fazer. Noemi, ela vai usar exatamente de empatia. Ao invés de se vitimizar, dizer: mas eu preciso das minhas duas noras para trabalhar comigo, eu preciso porque elas estão novas, e eu já estou desse jeito, eu já não tenho mais condição. Em vez dela se vitimizar, não, ela usou de empatia. Ela estava numa velhice já. Ela já estava numa trajetória, louvado seja Deus, em que já não tinha mais forças para muita coisa. Mas mesmo assim, ela não tomou isso com ela para manipular as duas noras. Não. Ela se colocou no lugar delas. Duas jovens novas, bonitas, que tinham um futuro pela frente. Louvado seja Deus. Então ela disse assim: voltem para a casa da vossa mãe. Voltem para o território de Moabe. Lá vocês podem reconstruir as vossas vidas. E lá Deus, o meu Deus, vai vos abençoar grandemente. Então voltem, né? Deixe que eu vou sozinha para a terra de Israel. Vocês podem voltar e reconstruir a vida com os amigos, com a família, com a cultura, com os deuses, com tudo. Voltem. Vocês têm um futuro muito bonito pela frente. Você não pode ficar presa a mim, que já estou numa idade avançada. Louvado Deus. Então, ela usou de empatia, né? Sabe por quê, amados? Porque nós não podemos forçar a ninguém a servir a Deus, ninguém a fazer a vontade de Deus. Zacarias 4:6 está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Você não precisa se vitimizar para manipular as pessoas. Louvado seja Deus. Noemi não fez isso. Ela simplesmente se municiou de um sentimento de empatia, se colocou no lugar daquelas duas jovens e deixou livre para elas escolherem. Deixou livre. A órfã veio, deu um beijo, abraçou, chorou e disse: vou voltar, minha sogra, vou voltar, né? Vou voltar para a casa dos meus pais, vou voltar para a minha vida, vou voltar para o meu futuro. E voltou para Moabe. Porém, quando ela olhou para Ruth, Ruth disse: minha sogra, eu vou com a senhora. Eu não vou lhe deixar. Eu estou apegada com a senhora. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Noemi disse assim: não, minha filha, a tua cunhada acabou de voltar. Volta tu também. E aí ela, resoluta, numa atitude de fé, mas primeiramente numa atitude de muito amor, ela disse: não me instes, não insista, né? Para, eu não vou te deixar. Só a morte vai nos separar, minha sogra, só a morte. Eu vou para onde tu for, eu deito onde tu deitar. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente deixa o Espírito de Deus trabalhar, quando a gente deixa o Espírito Santo agir, ele age no coração daqueles que dão lugar para ele. Louvado seja Deus. E Ruth foi uma mulher que deu lugar para o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que derrama o quê? O amor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, em Romanos 5:8, derrama amor no nosso coração.
E esta jovem de Moabe foi uma mulher que abriu o coração, e o Espírito Santo entrou, e o Espírito de Deus derramou amor no coração dela, pela sua sogra. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então nós vemos aqui que esta jovem, ela tomou uma posição firme de amar a sua sogra e de não abandoná-la, de não deixá-la jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos manipular de maneira emocional ninguém, não, amado. O Espírito de Deus é quem faz a obra, o Espírito de Deus é quem age. Louvado seja Deus. A Noemi, ela não apelou para os sentimentos das suas noras, dizendo: ai, eu já estou uma avançada idade, eu já não posso fazer determinadas coisas, eu já não tenho mais condições disso. Não, ela não falou nada disso. Ela foi empática em dizer para elas: não, vocês têm uma vida bela, nova, vocês podem construir a vida de vocês. Fiquem à vontade, podem voltar, né? Mas Ruth disse: não, eu fico com você. Eu vou até o fim. Porque o amor de verdade vai até o fim. O amor de verdade é como disse a Ruth: só a morte nos separa, né? Deu casais, só a morte, só a morte, só a morte nos separa. Esse é o amor de verdade. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. E nós vemos aqui uma Noemi que usou de empatia, que não se vitimizou, e nós vemos aqui uma Ruth, aleluia, que se apegou com amor à sua sogra. E o amor era verdadeiro, o amor altruísta, ao ponto de se apegar com a sua sogra e não a deixar. Ela pensou: não, a minha sogra já está idosa, ela já não pode fazer muita coisa. Não precisou Noemi falar, ela enxergava isso. Eu disse: eu vou ajudar, eu não vou deixar ela, eu não vou desamparar. E o amor, irmão, ferveu no coração desta jovem, aleluia, ao ponto de ela dizer: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo, aonde tu pousares, ali pousarei eu. Oh, glória! Estamos precisando de amizades profundas, porque é na adversidade que aparecem os verdadeiros amigos, que são mais chegados do que os nossos irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Segundo ponto, para a gente dar continuidade e sequência na nossa lição: a convicção amorosa de Ruth. A convicção amorosa de Ruth. No capítulo 1, verso 14, está escrito que quando Noemi falou para as duas ir embora, ela disse: não vou, o meu coração está pegado contigo, eu quero estar do teu lado, eu não quero te deixar, eu não quero te desamparar. Louvado seja Deus. E aí a Noemi insiste, né? Não, volta, tua cunhada acabou de voltar. Ela fez a sua escolha, ela vai seguir a sua vida, ela tem um futuro muito bonito. Você também tem, Ruth. Volta. E a Ruth, olhando para ela, disse para ela: não vou voltar. Só vai me separar de ti a morte. Faça a Deus outro tanto que só me separa de ti com a morte. Quando Noemi, uma senhora experiente, ouviu isso, ela sabia que estava saindo do profundo do coração daquela jovem. Que era uma convicção, uma certeza que ela tinha. E que ela estava agora liberando essa convicção, essa certeza. No momento que ela percebe isso, diz o texto que ela não fala. A Noemi não vai falar mais nisso. Por quê? Porque Noemi percebeu que aquela jovem estava convicta, que aquela jovem não tinha dúvida, que aquela jovem ela estava certa de que ela queria aquilo para ela, viver ao lado da sua sogra. Então, quando ela percebe isso, ela percebe o amor que a Ruth está declarando, não só nela como sogra, mas o amor que ela já está declarando em Deus e no povo de Israel. Então, a Noemi, ela vai extrair essa convicção de Ruth, porque é exatamente isso que a Ruth está. A Ruth está fundamentada no amor de Deus. E quando a pessoa está fundamentada no amor de Deus, ela resiste às maiores intempéries da vida. Ela resiste. Por quê? Porque todos nós vamos passar por luta, por um momento de decisão firme e forte. Mas o que vai nos diferenciar
é se estamos resolutos na palavra de Deus, no Deus de Israel, no Senhor da glória. Se estamos firmes no amor dele, se a palavra dele está no nosso coração. Porque quando a palavra de Cristo habita abundantemente no nosso coração, nós amamos de forma incondicional. Louvado seja o Senhor Jesus. E é esse amor, aleluia, que vai fazer com que Noemi perceba que aquela jovem é uma jovem que tem muito futuro diante da presença de Deus. É por isso que ela não insiste mais. Então vamos, minha filha, vamos juntas. Glória a Deus. Vamos fazer a obra de Deus juntas. E aí, irmãos, nós percebemos com isso que essa declaração de fé que ela declara e o amor que ela declara, a gente vai perceber uma coisa importantíssima aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor. Eu quero declarar uma palavra muito bonita nesse texto. O texto todo falando do amor é muito lindo, capítulo 3 de Coríntios, todo mundo conhece. Mas, além dos versículos 1 e 2 e 3, eu gostaria de citar o versículo 7. Mas antes de citar o 7, eu quero citar o 8. O 8 diz assim: o amor nunca falha. Eu repito, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas o amor nunca falha. O que é que eu entendo nesse texto? Eu entendo que o amor é o maior poder. O amor é o maior poder. O poder da profecia vai ser aniquilado. O poder das línguas um dia vai acabar, vai cessar, vai parar. Não vai ter mais continuidade. Um dia, a ciência também não vai mais existir. Não vai mais existir o poder da ciência, do conhecimento. Não vai ter mais isso. Acabou. Mas o amor vai seguir. O amor não falha. O amor é o maior poder, querido. Quer poder de Deus na tua vida, amado? Ame. Ame. Ame como Cristo amou. Aleluia. Ame. O amor é o maior poder. Sabe por quê? Que o amor, ele é o maior poder. E é isso que Ruth está expressando para a sua sogra. Porque o amor, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É por isso que ele nunca falha. É por isso que ele nunca falha. Essa jovem, ela demonstrou isso aqui. Se ela fosse uma outra jovem, dizia, ele está velha, eu vou largar isso aí, vou me embora também. Não, não. O amor é o maior poder. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Foi por amor que Deus manifestou o seu poder na terra, vindo demonstrar para nós. Porque Deus demonstrou o seu amor para conosco, disse Paulo aos Romanos, em que Jesus veio e deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor, amado, é a maior demonstração de poder de Deus na nossa vida. Aleluia. E esta jovem moabita que não nasceu dos ventres israelitas, querido, do berço israelita que subentendia o conhecimento de Deus, não nasceu. Ela nasceu na terra de Moabe, uma terra incestuosa, de pecado e imoralidade. No entanto, esta jovem, aleluia, esta jovem, querido, já abrigava no seu coração o amor de Deus. O maior poder que essa terra já pôde ver. Aleluia, o maior poder. E ela disse, não deixo você, não te abandono. Vou até o fim com você. Não te deixarei. Aleluia, você pode ver que essas expressões são usadas pelo próprio Deus. Ele diz assim, eu não te deixarei. Deus falando para o homem, não te deixarei, não te abandonarei. Eu sou o teu ajudador. Aleluia. Então Deus aqui está revelando o seu amor profundo na vida desta mulher, desta jovem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Nós vemos aqui que esta convicção que nasce pelo poder do Espírito de Deus no coração
de Ruth vai levar ela, aleluia, a ter essa profunda amizade, Louvado seja Deus, porque essa demonstração de amor revela o grande companheirismo que Ruth tinha por Noemi. Né? Era uma companheira, ela não era somente uma companheira, mas era uma jovem que se comprometeu com a Noemi, com aquela senhora. Ela se comprometeu. Aleluia. Está tão escassos nos dias atuais companheirismo e comprometimento. Porque quando você tem uma coisa, você não tem a outra. Então está tão difícil isto. Mas aquela jovem abriu mão. Isso é muito forte, querido. Aquela jovem abriu mão do seu futuro. Ela poderia, irmãos, ela poderia realizar seus sonhos. Ela poderia ter voltado como Orfa fez. Ela poderia. Mas ela abriu mão. Ela renunciou para viver o amor de Deus. Aleluia. E como todos aqueles que viverão o amor de Deus, nunca jamais ficarão sem os seus galardão. E esta jovem não ia ser diferente. Vivenciar o amor de Deus é atrair o favor de Deus para você. Eu repito, vivenciar o amor de Deus é atrair o favor de Deus para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus. Esta jovem enfrentou todas as dificuldades ao lado da sua sogra. Passou todas as intempéries que ela vivenciou nesse processo de retorno e de instalação em Belém de Judá. Ela passou. Mas ela não abandonou. Não abandonou. Ela continuou ouvindo as orientações da sua sogra. E aí nós temos aqui o terceiro subtópico que fala o amor prático. Queridos, o amor não é de palavras. Romanos capítulo 12, verso 9 diz assim: o amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Por que Paulo vai escrever os Romanos para falar que o amor seja não fingido? Porque nós não podemos amar somente de palavras. Eu te amo, irmão. Irmão, olha como eu amo você, né? Como eu lhe gosto muito, como você é aprazível para mim. Irmão, não, o senhor é amado. Por favor. Precisamos fazer isso de atitude, obras, atitudes concretas, palpáveis, que a gente sinta, veja e observe como Ruth. Não pode ser de palavras. Não pode ser somente palavras. Ruth amou. E amor, como dizia um colega meu pastor, amor dá trabalho. Dá trabalho. E Ruth trabalhou duro, pesado. Chegou em Belém, foi catar espiga de milho o dia inteiro para trazer comida para casa, não entardecer. Trabalhou duro, pesado. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus, amado, Deus, Ele deseja que nós nos levantemos. Nós não podemos cruzar os braços só porque não tem. Não. Nós devemos nos esforçar. E quando a Bíblia fala de esforço, ela já está nos comunicando que você vai fazer força. Você não pode ficar de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que se empenhar. E quando nós damos um passo, Deus dá o passo. Nós damos outro passo, o Senhor vai dando o passo. À medida que, com pouco tempo, a nossa história dá uma reviravolta. Nossa história. Como deu a reviravolta a história de Noemi e Ruth. Elas chegaram lá sem nada. Absolutamente sem nada. Né? Amor é prático. Amor é prático. Eram 120 quilômetros de distância de Moabe para Belém. Aleluia. E a Ruth sabia disso. E mesmo assim ela disse, não te deixo. Fique tranquilo. Vamos caminhar junto. Nós vamos conversar muito e eu vou lhe ouvir muito. Eu quero ouvir. A senhora é uma mulher experiente, sábia, inteligente.
eu estou aqui para aprender. E elas foram conversando até chegar em Israel. Aleluia. Irmãos, porque o amor é prático. O amor é prático, né? Tem que ter a realização, tem que ter a obra, tem que ter a concretização. Ela disse, eu te amo, mas vamos junto. Não é eu te amo e tu vai e eu fico aqui. Né? Eu te amo, mas te vira lá. Dá teu jeito pra lá. Te vira. E eu fico aqui te olhando. Não. O amor é prático. E ela caminhou. E foi para lá no Moabe. Chegou lá, ela não ficou ociosa. Como eu disse, ela foi trabalhar o dia inteiro. Minha sogra, eu vou colher espiga para nós comer. E foi para lá para se alimentar. Passava o dia todo. Mas era tão interessada de manter ela e a sua sogra que até o chefe dos trabalhadores se admirou daquela jovem. Essa jovem está trabalhando de uma coisa melhor do que certos trabalhadores aqui, né? E falou isso no ouvido de Boaz. Só para você ver o tanto, quando uma pessoa ama de verdade, ela faz, e tudo que faz com prazer, faz com alegria. Não é aquele que está dizendo, eu te amo, mas faz com a cara virada, faz com a cara feia, faz, entendeu? Não, eu amo, mas faz com alegria. Louvado seja o Senhor, porque o coração dele é amoroso e alegre na presença de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então, a Ruth, ela não só dizia que amava, mas ela também praticava. Olha o que diz aqui o livro de 1ª Epístola de João, no capítulo de número 3 e no verso de número 18. 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra, aleluia, nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha o que Deus está falando conosco, filhinhos, não amemos de palavra, mas por obras e em verdade, né? Quem ama não abandona, quem ama não trai, quem ama não vira as costas, quem ama sofre, sofre, querido. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporte. Louvado seja o Senhor Jesus. A Ruth suportou a calmaria, a fadiga do dia inteiro. A Ruth suportou os 120 quilômetros de caminhada. A Ruth suportou tudo ao lado da sua sogra, mas não abandonou. E Deus a recompensou. Convicção da mulher, o teu Deus é meu Deus, aqui é a convicção de fé. É o último tópico que nós vamos já para a conclusão da nossa lição de hoje. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Por que ela é um exemplo de fé fervorosa? Porque essa fé é uma fé que não é morta. Fé morta é quando eu só falo. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, mas a minha prática desmente as minhas palavras. Fé morta. Tiago nos declarou dizendo que fé sem obras é morta. Mas esta mulher tem uma fé viva, ativa, fervente. Aleluia. Ela tem uma fé fervorosa porque ela demonstra a sua profunda devoção a Deus, aleluia, de se abrigar debaixo das asas do Senhor, e ela demonstra esse desejo de estar na presença de Deus. Essa mulher revela aqui que a sua fé agora foi transformada pela conversão, conforme nós falamos na lição passada. Converteu-se ao Senhor e agora ela diz, o teu Deus é o meu Deus e eu vou me abrigar e vou viver o costume que ele declara, vou viver os costumes de Israel, vou vivenciar tudo que esse Deus ele pede, eu quero obedecer. Fé que não é morta é fé obediente. E aí nós vamos partir para o segundo subtópico, que diz assim, uma fé que inspira. Querido, uma fé que inspira é uma fé obediente. Quando você vai ler Gênesis capítulo 12, verso 1, o próprio Deus se manifesta para Abraão, que é chamado por todos nós de nosso pai
na fé. Uma fé que inspirou gerações. Mas quando Deus fala para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão não discute. Abraão obedece. Porque a fé dele não é morta. A fé dele está carregada de obra, praticidade e, acima de tudo, de temor e obediência. É exatamente isso que acontece com a nossa irmã Ruth. Diferentemente de todo o povo de Israel, que vivia uma fé de lábios, mas que não praticava diante do Senhor, cada um fazia o que queria, esta jovem se destaca, mas se destaca de uma forma que há um destoar, há um contraste com todos, porque todos olham para ela no capítulo 3, do verso 11, e dizendo assim, toda a cidade do meu povo, Boaz falou para ela, toda a cidade do meu povo, olha para ti, aleluia, e te vê como uma mulher virtuosa. E sim, isso traz um impacto. A fé daquela mulher trouxe um impacto para os próprios israelitas. Eles ficaram impactados, impressionados e se inspiraram na fé de Ruth. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Por quê? Porque a sua crença em Deus e o seu amor à sua sogra, aleluia, trouxe inspiração para muita gente. Muita gente olhava para isso e via a obediência daquela jovem. Nós não vimos no texto bíblico nada, nenhuma fagulha de incredulidade e desobediência por parte de Ruth. Muito pelo contrário, toda a orientação repassada pela sua sogra, ela cumpria na risca. Os costumes que ela não sabia de Israel, e a Noemi estava lá ensinando ela, dizendo, faz assim, o nosso costume é assim, minha filha, agora nós vamos proceder assim. E ela disse, deixa comigo, minha sogra, vou fazer exatamente isso. E faria, e fez. Oh, amado, quando nós caminhamos no caminho da obediência, é tão maravilhoso, é tão glorioso, porque a Bíblia diz assim, se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. E essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção de Deus alcança quem é obediente. Essa mulher demonstrou uma fé obediente. Louvado seja o nome do Senhor. E foi por esta razão que ela, aleluia, teve o galardão que teve, as bênçãos que teve, né? Como Deus abençoou ela de uma forma especial, não somente com um casamento próspero, mas também, acima de tudo, por ser incluída no rolo da linhagem do Cristo vivo, do Cristo Redentor. Que bênção, amada, que maravilha. Louvado seja Deus. E aqui eu destaco também, eu já destaquei na lição passada, mas volto a destacar nessa de novo. Aqui está a figura de Noemi, uma mulher, uma senhora idosa, idônea, uma senhora idosa que nunca perdeu a fé no Deus de Israel, uma senhora idosa que era uma mulher que tinha um caráter ilibado, uma verdadeira líder, soube se colocar diante daquela jovem, e a sua experiência que ela teve, queridos, ela soube repassar para aquela jovem moça, e começou a instruir ela, porque as mulheres idosas têm que instruir as mais novas, meus irmãos, tem, aleluia. Mas também as mais novas precisam, como eu destaquei na lição passada, precisam estar prontas para ouvir. O que acontece é que às vezes as senhoras idosas hoje em dia querem ensinar, mas as mais novas não querem aprender, então vai fazer tudo errado. Mas nós temos visto que aqui, nessa palavra, há uma senhora experiente, idosa, cheia de fé, que passa a transmitir orientações de Deus para uma jovem que está com o coração aberto para ouvir e obedecer. Meu irmão, não deu outra coisa. Bênção de Deus na vida de todas as duas. Porque as duas cumpriram os seus papéis. Uma de ensinar e a outra de aprender com obediência. E a vitória foi garantida para a glória do nosso Deus. Isto também nos fala de ter sensibilidade sobre liderança. Sim, aí que eu destaco a questão da Ruth, que é nora, é uma jovem, né? Tem sonhos, tem isso, tem aquilo. Ela poderia muito bem dizer assim, não, minha sogra, agora eu vou ver minha vida. Não. A fé dela não era morta. Não. O comprometimento dela não era pela metade. Não, ela disse, eu estou contigo, só a morte me separa de ti. Jamais. Dê o que der. Encontre o que eu encontrar lá em Belém. Eu vou ficar contigo. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso é comprometimento, querido. Né? Isso é fidelidade. Então nós vemos aqui uma jovem
que se submeteu, ela foi sensível o suficiente para se submeter aos conselhos da sua sogra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua sogra, por sua vez, era uma mulher idônea, com caráter ilibado, séria. A liderança ela precisa ser uma liderança séria. Aleluia. Porque se não for, vai fazer como fez, como Paulo escreveu para Timóteo, que tem certos líderes que entram nas casas para levarem mulheres carregadas de pecado. É o que acontece muito nos dias atuais, né? Aí os escândalos estão aí para mostrar. Entram nas casas para levarem mulheres nécias carregadas de pecado. Levam consigo, carregam consigo, para viver uma vida de engano. Louvado seja Deus. É por isso que Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, não faço até questão de ler esse texto aqui, quando nós vamos tratar ali das duas mulheres de Deus, Evódia e Síntique, no versículo de número 3, ele vai pedir para o seu companheiro, o líder da igreja de Filipenses, ele vai dizer assim, ele peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres a trabalharem comigo no Evangelho, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Olha só, meu querido, que Paulo chama o pastor da igreja de Filipenses e diz assim, tem duas mulheres aí abençoadas, elas não estão conseguindo ter um amor mútuo, elas estão tendo uma dificuldade na amizade, mas você é o líder dessa igreja, oriente elas. Elas são mulheres de Deus, elas trabalham comigo no Evangelho, elas se empenham, elas têm virtudes, ajude elas a desenvolver essas virtudes, ao invés de ficarem discutindo, para elas se ajuntarem, se amarem mutuamente, reatarem a amizade, porque só quem ganha com isso é o nosso Deus, a igreja do nosso Deus ganha com isso. Então Paulo, ele vai dar esse conselho para um líder sério, né? Porque tem líder, como eu falei, que entra em casa das mulheres e acabam levando mulheres nessas cativas, carregadas de pecado. Mas nós precisamos ter liderança séria. E Noemi era uma mulher séria no seu viver. Né? Foi por isso que cativou o coração de Ruth. Porque era uma mulher séria. E as orientações que ela passava para a Ruth foram seguidas. E Deus abençoou essas duas mulheres. Aqui essa história linda, maravilhosa, dessa sogra e dessa nora, na qual Deus abençoou, porque elas foram cumprindo princípios de Deus, princípios da palavra, foram seguindo, foram caminhando, e o nome de Deus foi sendo glorificado na vida delas. Foram mulheres prósperas em Belém, casaram com um homem rico em Belém, no qual resgatou a vida não somente de Noemi, mas também a de Ruth, né? E foi colocada na linhagem do rei Davi e, consequentemente, na linhagem do nosso Jesus, do nosso Deus, do nosso Pai. Então, nós olhamos para esse texto e vemos aqui que precisamos ter sensibilidade, né, sobre liderança. Você aí, que às vezes as pessoas mais idosas chegam com você, te chamam a atenção, e aí você está forte, né? Porque a Bíblia diz que jovem é forte, né? A coroa dos jovens é a sua força, a dos anciões é seus cabelos brancos, né? Louva a Deus, você é forte, meu irmão, né? Mas você tem que entender que os cabelos brancos representam experiência. Nem sempre, né? Mas, no geral, né? Glória a Deus, existem as exceções, mas no geral o cabelo branco representa experiências, homens idôneos, homens abençoados. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então eu termino aqui essa conclusão, falando para meus irmãos sobre esse amor forte, altruísta, que houve entre as duas, e eu quero citar aqui a conclusão do pastor Silas Queiroz, que diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, né, de adoração a si mesmo, a sua própria imagem, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, a nossa igreja local. Então, querido, fica com esta palavra. Ame os seus irmãos. A Bíblia ordena que nós venhamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Esse é
o mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós viéssemos nos amar de verdade, não só de palavra, não só aquele amor fingido, aquele amor que tu pega na mão do teu irmão aqui na pontinha do dedo e olha para o lado assim. Eu acho engraçado esse tipo de coisa, certos crentes. Pega na ponta do dedo e olha para o lado assim, como se estivesse com nojo, né? Querido, meu querido irmão, ame de verdade, ame com profundidade, né? Tenha comprometimento e o Deus de Israel estará contigo. Que Deus te abençoe com esta palavra. Continue orando por nós, estaremos aqui sempre orando pelos meus irmãos e que Deus possa abençoar vocês poderosa e ricamente. Em nome de Jesus, até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.